O texto diz assim: lembre-se do seu Criador. O que o texto diz? Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata ou o cordão de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça, e se desfaça a roda junto ao poço. Versículo 7, o texto diz: e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu vou ler o versículo 6 novamente. Esse é um texto talvez um pouquinho complicado de se entender. Eu espero aqui que traga a você a interpretação correta do texto. Lembre-se de seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Nós vamos, e ao pó volte à terra, tudo bem, e ao pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. O versículo 6, e aí eu vou ler na NVI, muito obrigado. Eu já oro: Deus e Pai, toma minha vida em tuas mãos, toma o coração dos teus servos, toma, Senhor, ó Pai, tudo que vamos tratar aqui, Senhor, pois o que eu preciso tratar com seus filhos, Senhor, é concernente à tua palavra. E se é concernente à tua palavra, é o Senhor quem aplica, é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem dá, meu Pai, as orientações. Então que o teu Espírito possa nos revestir essa noite e possa nos dar o entendimento de Eclesiastes capítulo 12, a partir do versículo 6 e no versículo também de número 7. Toma em tuas mãos cada coração, cada vida, é o que eu te peço no nome de Jesus. E se você entender isso, que você possa dizer amém. Amém. Nós temos um tema que eu vou te apresentar ali daqui a pouquinho, mas essa versão, na nova versão, é uma Bíblia altamente respeitada. A NVI é uma Bíblia que os teólogos respeitam por demais. E o texto diz assim: sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. Aí ele vai dizer: ao pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto, na sua narrativa, nada mais é do que uma metáfora poética. Aqui Salomão está tratando a respeito de algo que todos nós vamos viver se Cristo não voltar. Ele está tratando da morte. Então o capítulo 12, ele vai narrar algumas coisas, e ele vai tentar trazer alusão àquilo que acontece. Ele não diz assim, talvez se rompa. Não, ele diz assim: vai se romper, antes que se rompe. Ele não está declarando aqui, pastor Mauro, uma possibilidade de não haver um rompimento no cordão de prata, não é nada disso. Ele está dizendo assim que o cordão um dia se romperá, para que você entenda qual é o cenário e a sabedoria que Deus deu a Salomão. E ele expressa aqui nesse texto. Salomão está fazendo uma comparação. Salomão está comparando os lustres do seu palácio. Qual é o objetivo dessa comparação que Salomão está fazendo dos lustres do seu palácio? Ele olha para o alto e ele percebe que cada lustre, ele compõe um corpo ou melhor, cada lustre ele compõe copos de ouro ao seu redor. Então é um lustre, e nesse lustre haviam vários copos de ouro, sendo iluminados pelas velas que estavam dentro desses copos. Velas essa que eram substituídas todos os dias. Então todos os dias havia alguém lá que retirava a vela nova e colocava uma vela, retirava a vela velha, e colocava uma vela nova. Qual é o objetivo? O objetivo é que todos os dias houvesse iluminação depois que o sol ia embora. Então, ou seja, a função daquelas velas era manter aceso o ambiente. Então era um lustre, e lá em casa tinha até um lustre parecido, não com de vela, mas com lâmpada, e que fazia isso, né? Um lustre onde na ponta desse lustre havia um copo de ouro, e o que sustentava o lustre era um cordão de prata. O que ele está dizendo é o seguinte: que
normalmente, quanto mais utilizado era o lustre, a quentura estabelecida pelas velas fazia com que o cordão de prata, com o tempo, se rompesse. E quando ele se rompia, pastora Vera, caía no chão o copo de ouro e ele se despedaçava. Ele está fazendo aqui uma alusão à vida. E ele começa na Nova Almeida Internacional, na Nova Almeida atualizada, perdão, estou tentando ser breve aqui. Na Nova Almeida ele diz assim: lembre-se do seu Criador. O que ele quer? Ele está dizendo assim: olha, a vida por si só é comparada com esse lustre, onde os copos são de ouro, ele é sustentado por um fio de prata, que com o tempo, devido ao uso, devido ao excesso de uso, esse fio ele vai então se deteriorando, até que num determinado momento, sabe-se lá quando ele se rompe. Quando ele se rompe, o copo de prata que segura a iluminação cai no chão e se quebra. O copo de ouro, perdão, o fio é de prata e o copo é de ouro. O que ele está tentando trazer nessa metáfora para as nossas vidas? Ele vai fazer uma comparação. Por quê? Porque o cordão de prata ou o fio de prata simboliza a vida, e o copo simboliza a alma. Ele está dizendo assim: lembre-se do seu Criador antes que se rompa. Ele não está dando a possibilidade de não romper. Ele está dizendo assim: antes que se rompa. Me ajuda a pregar, vai, antes que. Ele está dizendo: não vai ter jeito. Eu não sei por que cargas d'água, não sei quando vai acontecer, mas de uma coisa eu sei: vai se romper. Ele está dizendo que a vida que segura o corpo humano um dia vai deixar de existir. E ele começa então a fazer essa alusão. Por quê? Porque ele está dizendo assim: lembre-se do seu Criador. Ou seja, você está num tempo de decisão. Ele diz assim: é inevitável. É claro que eu quero também trazer uma alusão que existem coisas na sua vida que precisam romper. Para quê, pastor? Para que você consiga viver outras. É um fato tão extraordinário a vida que Deus dá. É uma coisa tão linda o que Ele faz, que Ele está dizendo assim: não tem jeito, vai romper. Não tem jeito. Ninguém, humanamente falando, controla. Não há controle sobre a vida. O único que controla é quem deu. E quanto maior for o excesso da utilização desses copos acesos, menos é a duração do cordão de prata, pastor Mal. Usou de forma indevida, está ali fazendo com que o cordão de prata não sustente o copo de ouro. Ele continua dizendo, porque ele fala que se quebre o cântaro junto à fonte. É aquele balde que vai buscar da fonte das águas. E aí num belo dia, essa pessoa está indo lá para buscar da fonte, de repente se arrebenta a corda e o balde se desfaz e você não tem mais como ir à fonte. Ele continua dizendo que se desfaça a roda junto ao poço. É justamente alguém que está indo buscar por águas. Irmãos, isso aqui é para o mês de dezembro, é para a tua vida, é para você sair daqui e pensar um pouquinho, para mudar algumas coisas aí na sua vida para 2026, porque não há certeza nenhuma que vamos chegar a 2026. O que Salomão está dizendo é: não tem jeito, vai se romper um dia, não tem como. E aí vai se cumprir o propósito: o pó volta para a terra, o espírito volta para quem deu, mas vai romper. Só que o trunfo disso aqui é quando ele diz assim: lembre-se do seu Criador. Não gaste energias aonde
onde você não precisa e não deve gastar. Gaste forças com coisas que são importantes. Tema da minha meditação. Irmãos, não morra antes da hora, em nome de Jesus. Não morra antes da hora, em nome de Jesus. Você está aí num casamento, está apontando que está dando ruim, pastores. Daqui a pouco o cordão de prata arrebenta, já era. Eu lembro de um casalzinho jovem, a jovem esposa aqui, buscando, vindo aos cultos. Aí o marido parecia que estava em outro mundo quando vinha aos cultos. Parecia que estava no mundo da lua. E ela, pastor, estou tentando, eu não sei o que deu, eu não sei onde ela se perdeu. Daqui a pouco chega o marido no culto, chorando, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela me largou, ela agora está com outra pessoa. Aí eu lembrei, eu falei, querido, quantas vezes ela estava aqui, buscando-te. Eu não estou dizendo para você desistir do teu casamento, não. Eu não estou dizendo para você desistir da tua vida, não. Eu estou dizendo que ainda tem tempo de você acertar o que está errado. Eu estou virando para você e estou dizendo aí, sabe o que aconteceu? A mulher agora não quer mais o menino, não quer mais o casamento, não quer mais. Por quê? Porque se cansou. Eu quero dizer para você, tem um cordão de prata segurando essa relação, esse copo de ouro, e o Espírito Santo me usa para virar e para dizer, está dando sinais que vai arrebentar, estão dando sinais que vai se romper. Desperta a tua, homem, desperta a tua, mulher, para esse casamento, para esse filho. O filho está apontando e está você alisando cabeça de filho, está você deixando de cobrar. Ensina para ele que o que é e o que não é, não é. Ensina para ela que o que é e o que não é, não é. Continua batendo na tecla, continua dizendo que sexo antes do casamento é pecado. Continua declarando, não é porque o filho é homem que você tem que passar desapercebido pelas escrituras. Deus está virando e está dizendo, consagre a vida de vocês. Por quê? Porque tem um fio de prata que já está prestes a arrebentar. E depois que arrebentar, como é que você faz com um copo de ouro despedaçado no chão? Eu quis colocar esse tema. Não morra antes da hora. Porque tem gente vivo, porém morto. Estamos tão focados, estamos tão ligados nas coisas deste mundo, estamos tão voltados para realizações, conquistas, que a gente só se depara quando escuta o barulho. Sabe o que Salomão está falando, pastor Mauro? Quando cai o copo de ouro, é um barulho durante a madrugada. Por que madrugada? Porque na maioria das vezes o copo de ouro arrebentava durante a madrugada, e aí fazia aquele barulhão. E aí saía Salomão, saía os seus achando que era talvez uma invasão, mas não era. Foi o copo de ouro que caiu e que quebrou e que se rompeu, porque o fio de prata ele não suportou. Porque copo de ouro? Porque é valioso demais. A tua vida é valiosa demais. Por que que Deus coloca o cordão de prata, o fio de prata, se prata não é tão valioso quanto o ouro? Porque o Senhor está dizendo assim: eu sustento a tua vida, sou eu que tenho te guardado, porque você é valioso, mas saiba que não vai durar para sempre. Por isso Salomão vai dizer: lembre-se do teu Criador. Deus está virando para a igreja e está dizendo exatamente isso. Não morra antes da hora. Quando fala do cântaro, está dizendo que ele vai se despedaçar na fonte. É o corpo perdendo as forças.
digitais que começam a falhar. Só que aqui está falando de vida, que quando se rompe não tem mais jeito. Mas hoje eu estou pregando para quem está vivo. E a minha palavra para você que está aqui é: não morra antes da hora. Sabe o que eu tive que virar para o jovem lá atrás e falar? Querido, eu lembro da tua esposa buscando. Você desculpa, não é que eu não esteja aqui te negando oração, nem nada disso, mas eu lembro da tua esposa buscando. Eu lembro da tua esposa te pedindo para vir ao culto. Eu lembro da tua esposa, eu lembro de tudo isso. Pastor, é que naquele tempo eu não estava dando crédito ao que Deus queria, ao que Deus, querido, rompeu o cordão. E agora? Faz o quê? E homem tem um grande problema, pastor. O homem tem esse problema. Por quê? Porque o homem é o lindão, gostosão, garanhão. Trai a mulher e fica por isso mesmo, porque ele é o bonitão. Ela tem que perdoar, tem que passar por cima. Se a mulher arrumar um homem, pronto. Quem não dá assistência abre espaço para concorrência e perde a preferência. O Espírito Santo hoje está falando de família aqui. Está dizendo assim: valoriza a tua casa, valoriza a tua família, valoriza os teus dias. Não morra antes do tempo. Não vem chorar depois que o leite derramar. Derramou, agora vai para a oração, vai para a busca, vai para o monte. Agora você precisa. Deus está conservando uma varoa, mulher de Deus do teu lado, que passou o que passou, mas está dizendo: eu acredito no meu marido, que viveu o que viveu, mas está dizendo: eu creio nele, eu estou com ele. Deus está falando a respeito de família. O Senhor está dizendo: não morra antes da hora. Valoriza esse marido que Deus te deu. Levanta a tua mão para o céu. Tu não entendeu que o ditado no mundo diz que são 7, 10, 15 mulheres para cada homem. Se ele está contigo, está sendo fiel. Se ele está sendo verdadeiro, está cumprindo com as tarefas dele. Valoriza esse homem. Sabe por quê? Porque lá fora querem esse modelo de homem que você tem dentro da tua casa. Ninguém quer. Solta para você ver. Essa ideia que ninguém quer, solta e deixa. Mas ele é. Tu queria o quê? Um cara que te espancasse? Mas ele é muito carinhoso. Ele é muito. Queria o quê? Um cara que te agredisse? Deus está dizendo: eu te dei alguém que te valorizasse. Tu reparou que a tua vida mudou depois que tu encontrou ele? Eu não sei para quem Deus está falando, mas de uma coisa eu sei: o Espírito Santo está virando para vocês jovens e está dizendo: escolha bem. Minha filha ficou noiva, o noivo está aqui. Fomos lá para Minas Gerais, 5 horas e meia de carro indo, 5 horas e meia de carro voltando. Irmãos, só pai faz isso por uma filha, de verdade. Cansado, saímos 2 horas da manhã, chegamos lá 8, coisa louca. Ficou noiva. Qual a idade dela, pastor? 18. E aí você pensa que eu, como pai, não olhei para 18 anos de idade, também não me questionei, porque tem gente que me questionou. Tem gente que quando vi, é muito nova. Lá. Agora, quem disse que idade garante felicidade? O que vai garantir a felicidade é a instrução. E a instrução eu dei lá: se for fiel a Jesus,
a mim, minha esposa, a minha filha, não. Se for fiel a Jesus, dá tudo certo. Virei para ela e disse: se colocar Jesus como prioridade na tua vida, vai dar tudo certo. Sabe, irmãos, eu vim aqui te dizer, em nome de Jesus, um dia o cordão de prata vai arrebentar. E se arrebentar e você não souber o que fazer, é porque você não curtiu o que precisava curtir. Eu tenho uma palavra aqui para alguém. Isso, eu tenho uma palavra para alguém. Deus está dizendo: para de se preocupar com as coisas. Vai na rua, vai na esquina comer o cachorro quente com a tua esposa. Leva ela para dar uma passeada. Nem tudo é colocar comida dentro de casa, nem comida na mesa. Leva ela para comer um sanduíche, um podrão. Isso é um podrão mesmo, aquela maionese que tu come e passa mal no dia seguinte, ou na mesma madrugada. É esse mesmo. Leva ele para passear junto aos filhos. Eu não sei, Lide e meu querido, eu não sei, mas eu amo lá em casa. Sabe por quê? Tá todo mundo, Edinho, todo mundo reunido, sabe? Sabe aquela coisa? A Deise falou assim: Alexandre, por mais que a gente expurgue eles estão lá e ficam todo mundo colado. E eu disse: Jesus, eu não gosto de ir na casa de ninguém. Meus filhos moram perto, pastores, mas eu não vou. Só se fizerem alguma coisa gostosa, rapidinho, entro, como e vou embora. Mas eu gosto deles na minha casa, eu gosto deles junto de mim. Sabe por quê? Porque eu respeito a privacidade deles. Mas quando eu vejo, Edinho, está todo mundo reunido, está todo mundo junto, está todo mundo brincando. Por quê? Porque eu decidi que eu não vou morrer antes da hora. Eu tive 1000 motivos para morrer antes da hora. Começou o mês de dezembro, a pastora me chamou no canto e ela disse assim: quero te pedir uma coisa. Mês de dezembro é o mês do meu aniversário, e você não tem o direito de permitir que os problemas do passado tirem a tua paz e roubem a tua alegria. Em nome de Jesus. Ela estava dizendo: não morra antes da hora, Alexandre, não morra antes da hora. Deus está virando para alguém aqui, eu encerro agora, e está dizendo assim: seja boca profética para alguém aí do teu lado. Diga para ele, diga para ela, diga: não morra antes da hora. Diga com mais fé, diga: não morra antes da hora. Isso, em nome de Jesus. E se você crê, ofereça suas palmas para ele. Não estou aqui profetizando a vida de ninguém morte. Tem que lembrar de nós. Falar assim, minha filha tem que lembrar e falar assim: meu pai não mediu esforço, foi daqui lá dirigindo só para ver a minha felicidade, porque eu resolvi não morrer antes da hora. Salomão vai dizer: não é uma condição, é uma certeza. Ele vai declarar: queridos, um dia vai romper. Filhos, sejam os melhores filhos do mundo, porque um dia você vai ter filhos. Pais, lembre-se que a maior construção que tu pode fazer está no secreto, está dentro da tua casa. Quem sabe quem eu sou não sou eu, é quem mora comigo, são os que convivem comigo. Que seus filhos tenham prazer em seguir vocês. Para onde? Para onde vocês estiverem indo. Que vocês sejam os maiores exemplos de acertos e erros. Acertos porque eles podem repetir, erros porque eles vão pegar e vão dizer: isso aqui eu nunca vou fazer. A tua maior vitória está naquilo que é construído no secreto. Essa é a tua maior vitória. Para que quando rompa o fio ou o cordão de prata, como copo de ouro, na queda do copo a gente
gente possa dizer: Senhor, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse é o Deus que servimos. Meu apelo ele é muito simples, de verdade. Se você chegou aqui essa noite e está afastada dos caminhos do Senhor, se você nesse mês de dezembro chegou aqui achando que foi um convite de alguém, ou que você viu lá uma imagem numa rede social e resolveu vir aqui para fazer uma visita, eu quero te dizer que quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo, e ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu vim aqui te dizer que se você quiser Jesus, autor e consumador da tua fé, pois a fonte da água viva que ele tem para te dar, tu vai beber e nunca mais vai tornar a ter sede.